desde o início do conflito, né, os índices futuros do petróleo avançaram bem mais já, desculpa, de 45%, chegando a passar de 50%. E tudo isso em meio ao desabastecimento provocado pelas interrupções do fluxo de petróleo do Estreito de Hormuz. No contrato com vencimento em maio, o petróleo Brent chegou a uma alta de 58% no mês. E é sobre essa disparada da commodity que a gente conversa agora com o especialista em inteligência de mercado da StoneX, o Bruno Cordeiro, que já está aqui comigo. Bruno, muito bom dia, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, e a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, quando a gente estava no final do ano passado, a gente, né, obviamente, como sempre, como métrica para tudo, projeção para tudo, a gente também tinha uma previsão para o petróleo. E que nem de longe chegava nessa marca de $100 para 2026, né? A gente estava girando ali em torno dos 60 e pouco, $70 o barril do petróleo, né? Isso já vinha trazendo até alívio em diversas situações. No início desse ano, a gente teve a Petrobras, na verdade, anunciando a redução do preço da gasolina. E agora o cenário mudou completamente em fração de um mês. Em 2026, você ainda vê possibilidade de petróleo abaixo de $100? Olha, Débora, de fato, a gente vinha observando uma expectativa de preços mais baixos nesse ano, né? Essa expectativa ela estava pautada no entendimento de que o mercado observaria uma maior oferta vinda tanto por países da OPEP+, quanto por produtores secundários, e aqui eu destaco não só o Brasil, como também o Canadá, a Argentina, a Guiana, dentre outros produtores, né, que planejavam ampliar a sua oferta. O problema se deu exatamente no fato de que grande parte desses países da OPEP não só não conseguiram ampliar sua oferta, como vê uma quantidade de barris significativa travadas no Golfo Pérsico hoje. O que a gente observa é que a evolução dos preços ela vai estar pautada no tempo, né, em que o Estreito de Hormuz estiver fechado. Quando a gente vê uma possível abertura desse estreito, a gente pode observar de fato os preços voltando a operar abaixo dos $100 por barril, tá? Mas ainda é distante daqueles $60 que o mercado vinha esperando. O que a gente vem observando hoje é uma queima relevante de estoques, não só os estratégicos, né, como a IEA anunciou a liberação, mas também comerciais, né? A gente deve observar uma queima relevante dessas reservas para conseguir atender parte da demanda deixada ali pelos barris que estão suspensos no Golfo Pérsico. Então, na realidade, a evolução dos preços ela vai ser determinada pela durabilidade do conflito. Enquanto o estreito continuar fechado, a gente deve observar, de fato, preços acima dos $100 por barril e uma tendência de trajetória altista, né? O quanto os preços devem subir, essa é a grande dúvida do mercado. Ainda não se sabe, né, de fato, qual nível os preços podem chegar. Na tua visão, Bruno, o que poderia degringolar de vez, né? Colapsar de vez esse mercado, pensando num cenário realmente muito, extremamente negativo? Donald Trump tem falado, e não foi só uma vez que ele já falou sobre isso, que ele ameaçou de tomar a ilha de carga, que é uma ilha de infraestrutura estratégica muito importante para o Irã. Essa poderia ser uma estratégia arriscadíssima a ponto de colapsar o mercado de commodity? Olha, Débora, eu diria que sim, tá? Porque hoje a grande preocupação do mercado está na infraestrutura logística, né? Existe uma preocupação em relação à manutenção dos fluxos pelo Estreito de Hormuz, e por outras vias alternativas. Caso a gente veja uma ampliação dos ataques contra a infraestrutura energética, né, contra a infraestrutura produtiva de petróleo na região, como a gente já vem observando mais em menor medida, a gente deve observar os preços avançando de maneira ainda mais expressiva. Outro ponto que eu destaco aqui se dá numa notícia que a gente teve ao longo desse final de semana, né, que foi a entrada do grupo iemenita Houthi, do Iêmen na guerra, né? Esse grupo, apoiado militarmente pelo Irã, ele promoveu ataques contra o território israelense, mas a preocupação do mercado se dá na possibilidade dos Houthis voltarem a atacar, assim como observado no final de 2023, embarcações que transitam ali no Mar Vermelho, que é uma das rotas alternativas utilizadas pela Arábia Saudita, né, para escoar parte do petróleo suspenso no Golfo Pérsico. Então a gente vê que no curto prazo o mercado olha com muita atenção para essa movimentação dos Houthis. Caso eles comecem de fato a atacar embarcações ali que transitam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, né, que conecta o Oceano Índico ao Mar Vermelho, a gente pode observar uma escalada bem mais relevante dos preços, tá? Porque a preocupação ela se estende
para um volume ainda mais significativo de barris ficando parados ali na conexão entre o Oriente Médio e a África. Nesse jogo todo de muita instabilidade no mercado global, o Brasil ainda consegue se proteger, dada a sua potência também de produção da commodity, Bruno? Porque quando essa guerra começou, acho que um dos respiros, né, muito pontuais e o que fez o Brasil ainda se safar, né, em alguns momentos, foi o fato de o Brasil ser um grande produtor de petróleo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma pressão muito grande agora, com o choque atual de preço do diesel, querosene de aviação que está aí, a gente tem a expectativa de ter um aumento, gás, tudo isso pressionando não só a inflação, mas também com alto risco de pressão na atividade econômica realmente, né? Já dá para dizer que essa conta aí começa a ficar mais negativa para o Brasil ou ainda a gente consegue se beneficiar por ser um produtor de petróleo? Olha, Débora, é bem nessa linha que você comentou, tá? Aqui eu trago um fato importante, né? Que apesar do Brasil ser um exportador líquido de petróleo, a gente é um importador líquido de combustíveis, né? Então a gente tem uma capacidade de escoar ali mais ou menos cerca de 50% do que a gente produz para o exterior. Só que na questão dos combustíveis, a gente importa um volume significativo, né? Próximo a 30% do volume total, principalmente no diesel, que acaba sendo o principal combustível onde a gente tem uma maior exposição. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente vê um aumento das receitas geradas pelas vendas de petróleo ao exterior, a gente vê também esse processo inflacionário chegando nos combustíveis, exatamente pela grande dependência do produto importado, né? De acordo com as estimativas da Stonex, a gente viu um crescimento ali de quase 80% dos preços do diesel A que chegam nos portos brasileiros. E isso já impacta o consumidor final, né? Os dados da ANP mostram um crescimento ali de cerca de 20% dos preços do diesel B na bomba. Então, a gente enxerga esses impactos através de duas óticas, né? Apesar de ser positivo em termos de receita para as exportações de petróleo brasileiras, é negativo no que tange o processo inflacionário, né, que a gente observa aqui no dia a dia por conta desse produto importado chegando mais caro no Brasil. Uhum. Existe algum preço do petróleo que, na visão de vocês, mudaria completamente o jogo? Eu te pergunto isso porque a gente já teve algumas mudanças de projeções, né? Mas mudanças ainda me pareciam revisões mais marginais do cenário, dada a dimensão do problema, Bruno. Qual que poderia ser esse número? Estaria mais perto de US$ 120 ou até já passamos esse número da marca para que a gente tenha uma reversão completa de jogo, tanto para juros, quanto para a inflação global, quanto para a atividade econômica global? Débora, fazendo um comparativo, né, quando a gente observou o início do conflito no leste europeu, os preços chegaram a operar próximo dos US$ 130 por barril. A gente ainda se manteve distante dessa faixa, né? Como você bem comentou, as máximas chegaram aos 120, US$ 119 nesse ano. No entanto, eu diria que quando a gente observa um cenário parecido com o que ocorreu ali no leste europeu, a situação começa a preocupar mais. Tá? O processo inflacionário ele começa a atingir não só os países mais dependentes do Golfo Pérsico, como também a nível global. A gente deve ver um cenário que passa da estagflação, né, para a recessão em alguns países, principalmente países que são grandes importadores de energia. Então, eu diria que essa faixa ela começa a trazer uma maior preocupação, exatamente porque a gente vinha observando, né, uma expectativa de crescimento médio, né, para esse ano das atividades econômicas a nível global, incluindo também o próprio Brasil. Caso a gente veja manutenção de preços elevados por um período maior ao longo dos próximos meses, é possível que essas atividades elas sejam impactadas de maneira mais severa. Bom, e aí no final, o que a gente pode trazer de um efeito dominó, que ainda talvez também esteja subestimado nesse momento? A gente pode ter um efeito muito mais profundo em crédito, câmbio, até mesmo estabilidade financeira global, Bruno? Veja bem, Débora, quando a gente observa esse mercado do petróleo, né, a gente vê que grande parte dos países ali importadores, eles dependem do Golfo Pérsico para garantir a sua disponibilidade da commodity, tá? Por conta disso, um cenário em que a gente vê uma interrupção dos fluxos para esses países, a gente deve ver esses países se movimentando para garantir uma restrição do consumo. Tá? A Agência Internacional de Energia, inclusive,
ela soltou uma cartilha recomendando formas de reduzir o consumo de petróleo para os países. Isso, por si só, já é um fator que deve garantir uma desaceleração das atividades econômicas, conforme esses países mais dependentes do petróleo do Golfo Pérsico, né, principalmente os países asiáticos, eles se mobilizam para garantir a disponibilidade total de energia, mesmo em um contexto em que eles tenham que reduzir as atividades de alguns setores do país. Tá? Então, isso acaba já influenciando nessa expectativa de desaceleração das atividades econômicas, de uma eventual interrupção de queda da taxa de juros por alguns países. Né? A gente vê que no Brasil a tendência se mantém ainda de um leve recuo da taxa de juros para a próxima reunião do Banco Central, mas conforme a gente vê essa inflação pesando mais sobre o consumidor, é possível que as instituições financeiras, né, elas comecem a entender que há uma necessidade de manter esses juros em um nível mais elevado para contrabalancear esse impacto inflacionário gerado pelo mercado de petróleo. Ok, quero muito agradecer Bruno Cordeiro, especialista em inteligência do mercado da StoneX, que está aqui comigo. Muito obrigada pelo seu tempo, Bruno. Obrigada, então. Ótima semana. Aliás, bom feriado já, né? A gente já está aqui batendo na porta do feriado, praticamente. Boa Páscoa para você e até uma próxima. Eu que agradeço, Débora. Desejo uma ótima semana para vocês também. Tchau, tchau.